Aprenda a orar. É necessário aprender a orar? Eu mesmo já disse que, assim como você conversa com alguém, orar é conversar com Deus. E agora? Eu continuo afirmando isso. Orar é conversar com Deus. Então, por que aprender a orar? Os mestres, os rabinos da época de Jesus, ensinavam seus discípulos a orar. O texto que lemos começa dizendo que um dos discípulos de Jesus chega para ele e diz: Senhor, ensina-nos a orar, como João o Batista ensinou os discípulos dele a orar. É algo do tipo, alguém chega para Jesus e diz assim: mestre, nós vimos João ensinando os discípulos dele a orar, o Senhor pode nos ensinar também? Eles não pedem para Jesus ensinar eles a pregarem, eles não pedem para Jesus ensinar eles a fazerem milagres ou qualquer outra coisa, mas eles pedem que o mestre ensinasse a eles o caminho da oração. Então, mesmo sendo a oração uma conversa com Deus, tem muita coisa para aprender a orar como Jesus. Vocês estão prontos, né? Amém? Vai anotando então. A primeira coisa que eu aprendo com Jesus sobre oração é a constância. O mestre estava sempre orando. Quando estava chegando a hora da sua morte, é Lucas, o evangelista, que registra dizendo: saindo como de costume, foi para o Monte das Oliveiras, seus discípulos o seguiram, e nós sabemos que ali ele começou a orar, e orar intensamente. Saindo como de costume, era hábito de Jesus investir tempo a sós com Deus. Não foi só Lucas, outros vieram trazer isso também e provar de que Jesus tinha este hábito de conversar com o Pai. A segunda lição que eu aprendo com Jesus sobre oração é sobre a escolha do lugar para orar. Você vai em Lucas no Evangelho, vai encontrar que Jesus se retirava para lugares solitários e ali orava. Em Mateus a gente lê que Jesus subiu o monte a sós para orar, e ao anoitecer estava ele ali sozinho. No Evangelho de Marcos lemos que de madrugada, ainda escuro, Jesus se levantou, saiu e foi para um lugar deserto, e ali fazia o quê? Orava. Jesus buscava um lugar silencioso, um lugar solitário, onde ele não seria incomodado, onde ele não seria interrompido, e dedicava total atenção ao Pai em oração. É verdade, a oração é uma conversa. Também é verdade que devemos orar o tempo todo, seja você lavando a louça, andando de bicicleta, praticando atividade física, indo para o trabalho, não, onde você estiver, a ordem bíblica é orai sem cessar. Mas no ensino de Jesus, nós aprendemos também sobre entrar no lugar secreto, fechar a porta e falar com teu Pai que te vê em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Tenha um lugar para desfrutar de intimidade com Deus. Eu não sei se vai ser um cantinho do estacionamento do trabalho, você ainda dentro do carro. Eu não sei se vai ser um pequeno escritório, uma despensa, um próprio, não tem nada, pastor, mas eu me tranco no banheiro e fico quietinho lá orando. Mas encontre um lugar, então se ajoelhe, ou se sente confortavelmente, ou outra posição que você achar melhor, e converse com Deus, aprenda a orar com Jesus. Em resposta ao pedido dos discípulos para aprenderem a orar, Jesus ensina a oração do Pai Nosso. E aqui em Lucas está de uma forma resumida. Lucas 11, versos 2 a 4 diz: então lhes disse, quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos o pão nosso de cada dia, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos todos os que nos ofendem, e não nos deixe cair em tentação. Qual a próxima lição que a gente aprende olhando para esse texto com Jesus sobre a oração? A grande questão não é se vocês orarem, o texto diz quando orarem.
Um cristão precisa orar sempre. Quando orarem? O cristão que não ora perdeu o contato com o céu. Quando orarem? Sabe qual será, em nome de Jesus, a maior vitória da família de fé chamada Com Ágape? O momento em que houver um despertamento espiritual tão profundo, que nenhum filho, nenhuma filha dessa casa comece o dia sem antes se prostrar diante de Deus em oração, apresentando a sua vida, a sua família, apresentando a liderança dessa casa. Se nós quisermos crescer em apenas uma área, para vermos Deus fazer algo extraordinário, uma transformação poderosa, a ampliação do impacto desta igreja nesta cidade, nós decidimos que a partir de hoje nós vamos elevar o nível da nossa oração, vamos aprender com Jesus. E quando nós orarmos, que vai ser de manhã, que vai ser meio-dia, que vai ser à tarde, que vai ser à noite, nós vamos seguir o caminho que Jesus está propondo. E ele diz: quando vocês orarem, digam o quê? Pai. Aqui tem outra lição poderosa. Nós devemos orar ao Pai em nome de Jesus. Não há na Bíblia nenhum outro caminho a não ser orarmos a Deus em nome de Jesus. Quando vocês orarem, digam: Pai. Nós temos um Pai. Aleluia. Se você não consegue enxergar a Deus como um Pai extraordinário, você terá muitas dificuldades na sua vida de oração. Eu sei que tem pessoas que têm problemas em ver Deus como Pai. Isso por causa às vezes da figura paterna, terrena, biológica ou não, que não conseguiu cumprir bem o seu papel. Pode ser esse o seu caso. O que eu tenho para dizer para você é que seres humanos falham, seres humanos erram e erram feio. Por isso, perdoe o seu pai terreno e receba essa paternidade celestial de Deus. Encontre um lugar de honra no seu coração ao tratar Deus como Pai. Eu ministro nessa noite cura sobre a sua vida em nome de Jesus. Que o perdão seja liberado. Ah, pastor, mas foi demais o que fizeram comigo. Ei, Jesus Cristo foi à cruz, se fez maldição em nosso lugar. Há uma graça dos céus sobre a sua vida em nome de Jesus. E que qualquer resquício de mágoa, de dor, de ressentimento, qualquer ferida emocional, ferida de alma, seja curada nessa noite em o nome de Jesus. E você libere perdão para o seu Pai terreno, e você receba do seu Pai celestial uma graça poderosa, e sinta-se amado, abraçado, envolvido com o favor dos céus sobre você. Deus seja louvado, aleluia. Mas eu descubro também que há pessoas que não gostaram de uma ação de Deus e fecharam o seu coração. Às vezes foi uma pessoa muito querida, elas oraram tanto, e mesmo assim Deus levou. Então elas ficam revoltadas com Deus, ou pediram algo muito para Deus e Deus também não atendeu, e por isso agora está de mal com Deus. Resolva isso em nome de Jesus. Libera o seu coração, ei, e peça você perdão a Deus por achar que sabe o que é melhor para a sua vida. Você e eu não conseguimos enxergar um palmo na frente dos nossos olhos, mas a Bíblia diz que o meu Pai, o seu Pai celestial, Ele sabe o fim antes do começo. Como é que é isso? Eu não sei lhe explicar. Eu sei que Deus não tem princípio nem tem fim. A respeito de Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, nós sabemos, lendo a palavra de Deus, de que Ele era, de que Ele é e de que Ele há de vir. Nele está toda a vida. Então não vamos nós querer discutir com Deus se Ele está agindo corretamente comigo e com você. Eu aprendo com Jesus que a oração precisa ser dessa maneira, feita ao meu Pai que está nos céus, que me ama muito, que cuida de mim em todos os detalhes, que jamais vai me abandonar. Então com Ele é que eu converso. Aprenda a orar. O que eu aprendo mais orando com Jesus: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino,
Dá-nos o pão nosso de cada dia, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos todos os que nos ofendem, e não nos deixeis cair em tentação. Eu aprendo a reconhecer a santidade de Deus, a grandeza de Deus, quem realmente Ele é. Santificado seja o teu nome. Isso é adoração. A minha oração não pode ser só petição, ela precisa ser também de adoração. É levantar as mãos sozinho, só você e Deus, e dizer palavras de adoração a Deus, palavras de elogio pela grandeza de Deus, pela soberania de Deus, pelo poder de Deus. Pare para pensar comigo. Às vezes a gente não consegue ser atendido em um gabinete pelas demandas de uma autoridade e tudo mais, mas se você chegar e fechar a sua porta, você tem uma audiência com o Deus de todo o universo. Isaías tenta explicar quem Ele é, e diz que Ele chama as estrelas pelo nome e pelo seu poder. Nenhuma delas falta chamada, nenhuma delas Ele desobedece. A Bíblia diz que Ele descansa os seus pés sobre a curvatura da terra. A Bíblia diz de que a poeira da terra é como o pó miúdo na concha da balança. A Bíblia diz de que a água dos oceanos são como algumas gotas num balde diante da grandeza de Deus. Está na hora de nós entender, como o pastor Jair falou, sim, Ele escolheu nos servir, mas quando a gente entra para adorá-lo, para buscar o seu rosto, Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele faz o que Ele quer, Ele dá a vida, Ele tira a vida, Ele fecha a porta, Ele abre a porta, Ele ordena todas as coisas. Ele não é um garoto de recado, Ele não é alguém que está aí a nosso serviço. Nós fomos criados para a glória dEle e somos chamados para reconhecer a santidade de Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele te responder, Ele é Deus. Se Ele ficar em silêncio, Ele continua sendo Deus. É uma canção que diz isso, é verdade. Se Ele nos atender por causa da graça dEle sobre as nossas vidas, como Ele é amoroso, Ele é Pai, Ele é bondoso. Mas se Ele não atender, Ele sabe o que é melhor para mim e para você, e a gente continua adorando a Deus na nossa oração. Santificado seja o teu nome. Aleluia. Eu não sei o que você está buscando, eu sei que Deus sabe o que é melhor para você. Então continue buscando e continue confiando nele, porque com Jesus na oração eu aprendo a me submeter à vontade de Deus. Enquanto eu oro, venha o teu reino. Senhor, que o teu reino venha sobre a minha vida. Jesus nos ensinou isso momentos antes da cruz, quando Ele clama ao Pai dizendo: se for possível, passe de mim este cálice, esse momento amargo. Mas Ele conclui dizendo: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Senhor, traz o teu reino sobre nós, estabelece a tua vontade sobre a nossa vida. O que mais eu aprendo com Jesus? Eu aprendo a apresentar as minhas necessidades físicas, emocionais e espirituais a Ele. Dai-nos o pão nosso de cada dia, perdoa os nossos pecados, não nos deixe cair em tentação. Aprenda a orar com Jesus, invista tempo em oração. E a melhor maneira de aprender a orar é orando. Leia a oração do Pai Nosso e vá adaptando para você. Não, nós não vamos alterar a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Nenhum tio da palavra de Deus cai por terra. Ela é nova cada manhã, assim como as suas misericórdias, sim. Mas vá adaptando. No lugar de dar-nos o pão nosso hoje, ore dizendo: dá-me sabedoria para administrar os recursos que o Senhor colocou na minha mão, para que nunca falte o pão sobre a minha mesa. No lugar de dizer: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos, comece a dizer para Deus: me perdoa por isso, me perdoa por aquilo. Comece a ter uma contrição pelos seus erros. Nós queremos uma graça que nos simplesmente abone o pecado, mas a verdadeira graça de Deus, e não a hipergraça, não a graça barata, é uma graça que flui de Deus, um favor não merecido que flui de Deus. Quando nós, arrependidos, confessamos, deixamos nossos pecados, então esse perdão de Deus vem sobre as nossas vidas. Ore a Deus dizendo: ajude-me a perdoar fulano, ciclano, ajude-me. A
Aprenda a orar com Jesus. O pastor e escritor Max Lucado diz o seguinte: se Jesus, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, sem pecado, pensou que valia a pena deixar a sua agenda livre para orar, a pergunta é: não será sábio que nós façamos o mesmo? Responda para você mesmo. Invista tempo na oração. Aprenda a orar com Jesus. Aprenda a orar como Jesus.